Fala galera, estamos aqui mais um episódio do Tribus Cast. Dessa vez eu estou muito bem acompanhado, meus companheiros me abandonaram. Mas eu tive uma companhia muito boa, a pastora Samara agora está aqui. Obrigada, Esses dias você estava lá, né? É verdade. Agora veio para cá. Agora o negócio mudou, Coisa né? boa, né? Diferente. Muito bom. O legal é que ele falou assim, eu estou muito bem acompanhado, meus companheiros me abandonaram. Pensei que ele ia falar, olha só. Então, eu estou muito bem acompanhado da pastora Samara e nossa entrevistada de hoje que já foi bem pra frente, já começou, foi logo a participar. É bom é assim, né? Chegou chegando. Não é? Assim que é bom. Minha amada esposa, pastora Andressa, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Obrigada, gente. Tá nervosa? Não. Tá aqui não, né? Tô. Muito bem, pois vamos lá começar aqui esse bate-papo. Seja bem-vindo ao programa, né, ao Tribus Cast. É uma conversa que a gente vai ter bem informal, bem esporádica, pra gente sorrir, papear, jogar a conversa fora e aprender ao mesmo tempo, né? Pra começar, eu lhe conheço muito bem, mas quem tá assistindo não. Então conte-nos quem é a Andressa, de onde ela veio, pra onde ela vai. O que ela faz? O que ela faz? Pareceu aquela da abertura do Globo Repórter. É verdade. Né? Quais são os seus segredos? É aqui, Conte-nos às tudo, não 9 esconda horas de nada. hoje, na sexta-feira. Vamos lá, conte-nos. Olá, tudo bem? Meu nome é Andressa. CPF. Não, o importante, o Pix. É o Pix. Pix é importante, é verdade. Hoje, Meu nome é então. Andressa, eu sou pastora da Aliança Team. Sou enfermeira, sou esposa do gato mais gato de todos os gatos. Quem é esse cara? Meu Deus do céu. Quem é esse cara? Mas acima de tudo, sou filha de Deus, né? Graças a Deus. E tem mais alguma coisa? RG, precisa? Não, acho que não. Vamos deixar isso aí para depois, né? Vai Mas vamos desenrolando. lá. Você percebeu aí que a gente tem uma na nossa telinha aqui, a gente tem nossos apoiadores rolando por aqui. Então, ó, a gente queria agradecer desde já a Nova Luz, uma empresa muito boa que fornece aí material elétrico e muitas outras coisas. Então, eles é um Verdade. dos nossos apoiadores aqui do Tribus Cast. Major Estética Automotiva, você que tem um carro leve lá, vai ser abençoado, ainda vai sair com um carro limpo, né? E também a Moldar Móveis Planejados, do nosso amigo Fernando. Então, você que tem um projeto aí de fazer alguns móveis, corra lá. Ele tem abençoado o nosso Tribus Cast e vai lhe abençoar também com uma cozinha muito boa, com um guarda-roupa muito bom, tudo muito bom. Que Tá? bom. Obrigada, patrocinadores. Muito obrigado. E vamos lá, vamos em frente. Então, você falou quem você é, mas comece nos contando aí quem você era agora. A sua infância, como é que era a Andressa? Quem eu era? Quem era na A infância? Andressa criança, o que ela fazia? A Andressa criança era linda. Continua sendo. Não, assim, na minha infância eu era totalmente diferente do que eu sou hoje, né? Lógico que tem algumas características que a gente sempre carrega, né? Na minha infância eu era muito tímida, mas eu sempre fui brincalhona, sempre fui essa pessoa que se dá bem com todo mundo, né? Mas uma das características que eu lembro bastante da minha infância é justamente essa timidez. Eu era uma criança mais retraída, não tinha muitos amigos, né? Sempre fui uma pessoa que sempre se deu bem com os pais, no caso, mãe, padrasto, né? E pai também, biológico. Mas resumindo, a minha infância foi muito boa, tirando alguns aspectos, né, que eu creio que foram coisas que construíram o que eu sou hoje, né? Foram coisas que eu vejo que Deus me permitiu passar para eu ser a Andressa que eu sou hoje, né? Se eu fosse uma criança e olhasse para o futuro, porque a gente agora está olhando para trás, né? Sim. Verdade. Se eu fosse uma criança e olhasse para o futuro, né? Tanto é que quando eu era criança, eu pensava muito assim, eu acho que eu tô passando tudo isso porque no meu futuro eu não vou passar mais nada disso, eu não vou sofrer mais nada, não vou passar por nada. Mas se eu fosse uma criança, por mais que eu vivesse esse pensamento, eu não imaginava o que eu seria hoje, né? O que eu sou hoje, eu sabia que Deus tinha algo para mim, né? Mas o que eu sou hoje é muito além daquilo que
eu tinha como expectativa como adulto, né? Que já tenho 28 anos, né? Ainda sou adolescente. Muito bem. Show. Mas quando em criança era isso. Era muito tímida, retraída. E assim, conta pra gente, você nasceu num lar evangélico, você conheceu Jesus na infância ou na adolescência, como é que foi? Agora a gente vai falar o Tribocast todinho, 1 hora. É bom que a gente descansa, né? A gente fica só assistindo, 1 né? hora Muito agora bom. segura. Deixa eu beber uma água aqui, gente, porque o negócio aqui é longo. Hidrata. Muito bem. Assim, não nasci num lar evangélico, né? A minha mãe e meu pai nunca foram casados, né? Infelizmente. Na verdade, eles só me tiveram. E aí, uma das coisas que eu sempre falo, né? Que Deus tem um plano para todas as coisas. Eu, para quem não sabe, sou fruto de um aborto que não deu certo, né? Minha mãe tentou me abortar por volta de 2, 3 meses de gestação. Inclusive, ela achou que tinha abortado na época. E, graças a Deus, minha mãe é bem resolvida quanto a isso. Ela me contou. Na época que ela me contou, eu fiquei assim... Ela conta, você tinha quantos anos? 13, 14 anos. Quando começou a Bem no entender início, um pouco né, da mais, adolescência. 13, 14 anos. Mas assim, quando ela me contou, eu fiquei muito de boa, né? Graças a Deus. Eu sempre tentei entender, por mais que eu não tivesse o conhecimento que eu tenho, né, agora, e eu não tinha essa base, né, dentro de casa, de ensinar, de mostrar, né, de falar. Minha mãe sabia que Deus existia e que Deus tinha um plano na minha vida. Tanto é que eu lembro que quando eu era criança, minha mãe ia pra festa e ela falava assim, eu posso, você não. Eu posso, você não. Aí eu lembro que uma vez ela dançando Washington brasileiro. Jesus, Eita! Jesus. Teve um cameraman nosso aqui. Eu não quero falar, não, mas Que eu cheguei, ele botou a mão acho na que ele cabeça. lembrou de assim, algo. eu acho. Washington brasileiro. Eu lembro que ela tava dançando lá e eu quis dançar junto com ela e dançar do jeito que ela tava dançando. E aí ela falou assim, minha filha, não faz o que eu faço, viu? Você é diferente. Você é diferente, você não nasceu pra isso. E aí ela sempre me podou muito em relação a isso, apesar dela não ter o conhecimento, né, de realmente de eu ter um lar cristão, né, de estar ensinando, Deus é isso, Deus é pai, Deus é isso. Eu não tinha, mas minha mãe tinha esse entendimento, então ela sempre me podou, não, me colocou no caminho certo, mesmo não estando no caminho certo. Né? Mas voltando aqui para a história do aborto, minha mãe achava que tinha me abortado, até que ela ligou para o meu pai e falou assim, fulano, né? Não, minto. Ela sentiu eu mexendo na barriga e ela foi no médico. E aí, quando ela foi no médico, o médico falou, topei aqui no negócio. Não tem nada, não. O médico falou, minha filha, você tá grávida e Não, você tá grávida e é uma menina. Aí, beleza, ela saiu chorando, porque ela pensava que tinha abortado, né? E correu pra avisar o meu pai. E na época, meu pai tinha uma pessoa que trabalhava na casa dele, né? E eu lembro não, que eu tava na barriga, né? Mas minha mãe me conta que quando ela ligou pra falar que de fato estava grávida pro meu pai, a moça que ajudava meu pai atendeu o telefone e falou assim, Fátima, não adianta você tentar tirar algo que não é seu. E aí ela ainda falou assim, essa menina, ela nem sabia que minha mãe estava grávida, e muito menos que era uma menina. Essa menina que está dentro de você não é sua, é de Deus. Uau. Então, quando você olhar para o berço, para a cama, ou olhar para ela, você vai ver luz e ela vai lhe sustentar em momentos difíceis. Forte. Eu acho que por conta dessa palavra também, que minha mãe sempre tentou, por mais que ela não andasse, me manter no caminho. Mas meu surgimento, né, foi basicamente assim. E assim, teve várias reviravoltas, né?
Quando criança eu via muita coisa, né, que não é legal uma criança ver, por exemplo. Minha mãe nunca foi junta do meu pai, né, biológico, mas ela casou, né, e infelizmente ela sofria maus tratos, né, ela era violentada, né, dentro de casa. E eu sempre estava com ela, então eu cresci vendo minha mãe, de fato, sofrer nesse aspecto, né? E eu creio que por conta disso eu acabei ficando com muito medo, né? E outras coisas que foram surgindo, né? Como a morte da minha avó, que ela faleceu, eu vi tudo. Então foram muitas coisas acumulando que foram me deixando retraídas, com muito medo, né? E tudo na infância, E né? tudo na infância, né? É por isso que eu falava assim, Deus, meus pensamentos, quando criança, meu Deus, eu tô passando por isso tudo, mas quando eu crescer, eu acho que é só... Porque todo mundo... O meu pensamento era, todo mundo tem que sofrer, eu tô sofrendo na infância. Já tô logo... Eu tô Porque sendo antes de depois- todo mundo. Antes de todo mundo. Então, quando todo mundo começar a sofrer, eu já passei Eu por já isso. passei por sofrimento, agora é só vitória, Só agora é vitória. só vitória. Mas o legal disso tudo é que você aprende a dar valor, né, a muitas outras coisas. Você acha que se não verdade. tivesse passado por tudo isso, você daria o mesmo valor que você dá hoje para algumas situações ou pessoas? Não daria o valor, e eu creio que também foi algo de Deus, porque a minha história é instrumento para eu ajudar outras pessoas, né? Sim. Hoje em dia, é muito engraçado quando a gente é pastor de adolescente, que os adolescentes, eles vêm conversar comigo e eu falo, aconteceu assim comigo, se eu conseguir, você vai conseguir, Legal. né? Isso mesmo. Então, assim, eu vejo, além de uma forma de eu valorizar a minha família, valorizar todas as minhas experiências, é uma forma que Deus me mostrou como é para eu poder ajudar outras pessoas. Eu sei como é estar num lar em que não é estruturado, infelizmente, né? Um lar que sempre tinha, né? Brigas. Eu sei como é que é passar por uma infância. E o importante aqui é que não é só os adolescentes, as crianças As também crianças, vêm falar. sim. E eu sei o que elas passam, né? Eu sempre falo muito pro Alisson em algumas situações. Quando você vive a situação, você dá a importância devida para ela, né? Sim. Às vezes eu posso falar assim, Samara, machuquei meu dedo, mas a Samara nunca machucou o dedo. Se a Samara machucou o mesmo dedo da mesma forma, ela vai falar, mulher de Deus, é desse jeito, eu sei que dói, mas Só tu em tu faz falar já... mas tu faz dessa forma que vai dar vai dar certo, certo. né? Então, eu vejo como, de fato, um instrumento de Deus. Tudo isso que eu passei, né? Graças a Deus, né? Por tudo. Legal. E assim, você falou que era muito tímida, né, quando criança. Quando foi que isso começou a perder a timidez? Teve alguma coisa que aconteceu que fez assim, pô, depois desse dia a timidez foi embora? Ou não? Assim, eu não lembro o ponto específico, mas eu creio que algumas decisões foram chaves. E eu acho que quando eu comecei a entender, né, principalmente o encontro foi muito chave na minha vida. Muito Então, bom. se você ainda não fez encontro, Faça. né, faça, porque você aprende muito, né? Então, eu comecei a reconhecer algumas coisas, reconhecer algumas coisas que eu passava, né? Entregar algumas coisas para Deus e permitir, de fato, Jesus me curar, né? Eu acho que quando eu permiti, de fato, Deus entrar na minha vida e modificar, né? Acho que não é algo que foi assim, agora eu não sou mais tímida. Foi algo que foi surgindo naturalmente. gradual, né? Legal. Foi gradualmente, não foi algo assim, robótico, pronto, agora você aceitou Jesus, agora você não é isso. Não. E é tão interessante porque eu não lembro quando. Eu já Legal. me vejo assim, né? Legal. E isso é legal porque eu acho que todos aqui, nós três vamos concordar, que muitos adolescentes e muitos jovens batalham com isso, né? Pessoas tímidas que querem se soltar, mas não sabem como. E acabam se pressionando pra... Nossa, eu preciso falar, eu preciso aquilo, né? Então é legal porque pode muita gente estar ouvindo a gente aí e tá nessa pilha, né? Nessa pilha mental. É verdade. Nossa, como é que eu faço? Tem uma estratégia, tem um método, tem aquilo. Não, deixa fluir, né? Deixa fluir. Né?
E pedir ajuda para Deus. Vai pedindo ajuda, se permita ser modificado por Deus. Né? Porque às vezes a gente até passa por histórias parecidas. Deus quer usar em cima daquilo, mas você sempre quer estar ali, ó, abraçado, se vitimizando, né? E é uma coisa que acho que impede muito você crescer em cima disso. Muito bom, né? Você permitiu que das suas dores, das suas cicatrizes, dali fosse ferramentas, né? Para hoje você ajudar outras pessoas. Sim. Porque por mais que hoje nós aqui vivamos uma outra realidade, mas muitos adolescentes e crianças vivem esse tipo de realidade. Verdade. E às vezes não tem com quem contar. Olha pra gente e diz, não, pastor Alisson, pastora Andressa, não, ela não vai me entender. Talvez ela nunca passou por isso, mas... E como é importante a gente conhecer, porque já passou, mas ver mais ainda o poder de Deus, a transformação, o que esse Jesus faz na vida da gente. Ou às vezes fica com medo também, né? Não, eu vou falar isso, o que ele vai pensar de mim? Ou ele vai radicalizar, eu vou falar que eu sou tímido, ele vai me botar para pregar no domingo à noite lá na igreja. Lascou, não vou. Não na é. verdade, a gente tem até um exemplo, né, amor, na Aliança Team. Eu não vou citar o nome, porque eu não perguntei para a pessoa, mas tem uma adolescente na Aliança Team que ela era muito tímida de não falar com ninguém. Aí, esse fim de semana, a gente saiu com ela e ela conversava, ela fazendo, falava. Eu parei assim, eu falei, amor, olha a fulana falando, tanto que ela tá falante, né? E, assim, não foi algo repetindo, foi algo que foi acontecendo natural com ela, né? Gente, eu tô jurando aqui que eu tô tentando lembrar quem é, mas eu não tô. Mas bora lá, não. Bora pra frente. Bora eu tentei aqui, mas não foi. É só lembrar quem era tímido na rede. Tinha um monte. Mas que bom, né, que estão se soltando. Verdade. Glória falando de adolescente, né? A gente sabe aí que você falou é pastora de adolescente, tá com essa galerinha mais jovem, de tantas descobertas, meu Deus, com tantos questionamentos. Eu acho que a Samara tá falando e lembrando da época dela. Só acho. Com tantos questionamentos, não é verdade? Com muitas crises dentro de casa, fora de casa. E realmente a gente vai lembrando aqui. Lembrando assim, meu Deus, na minha época, assim. Quando eu conheci. Porque eu conheci Jesus já com 14 anos. Eu também não nasci, né, num lar cristão. Eu assisti o Tribuscast da Samara. Então, se você não assistiu, tá perdido tentando entender, tem que assistir. Não é não, Samara? É verdade. Então, assim, você trabalha aí juntamente com o pastor Alisson, com os adolescentes. E me diz pra gente quais são os desafios de trabalhar com essa galerinha. Só todos? Que é ligada no 220. Eu acho que a gente pode gravar 5 horas seguidas? Pode. Então, bora. Os principais. Na verdade, a gente, hoje em dia, os adolescentes de hoje não são como os de antes, né? Hoje em dia tem muitas barreiras na mente deles, né? E às vezes a mídia ajuda, mas a mídia às vezes atrapalha demais, né? Então, assim, acho que os principais desafios é tentar trazer Jesus para esse tempo de fato e os princípios que Jesus tem. Sim. Porque, inclusive, há muito tempo atrás, conversando com uma pessoa, a pessoa se encontrava no erro, mas Jesus me perdoa, entendeu? Tá de boa, entendeu? Então, assim, mudar essa imagem que Jesus é sempre amor, que Jesus, ele é uma pessoa que realmente, ele te perdoa independentemente. Mas muitas vezes, trabalhar com os adolescentes é difícil, por quê? Porque eles querem Jesus que perdoa, que ama, mas eles não querem se entregar da mesma forma, não querem ter um comprometimento maior, né? Não querem ter uma renúncia, né? Eu acho que o desafio maior é trazer, de fato, quem é Jesus para essa época, né? E o lado bom de trabalhar com adolescente? É top demais, meu destrava. Eu sempre me sinto uma adolescente, tô antenada. Mentira, não tô antenada de tudo, não. Direto eu descubro uma nova. Assim, tem vários lados bons. Eles são mais divertidos. Desculpa. Eles são mais divertidos.
Sem receios. Sim. Mas, assim, eu vejo que é muito bom estar numa época com eles em que eles estão tomando decisões que vão repercutir pela fase da juventude dele e Sim. adulta. Então, eu acho isso muito bom. Por quê? Porque muitas vezes chega adolescentes que até eu e você já ajudou, que tá com a vida bem mais avançada e a gente olha, poxa, eu participei disso. Eu ajudei fulano nisso. Gratificante. Né? É muito gratificante. Eu acho que quando você tem esse, não é nem poder, mas quando Deus lhe dá a oportunidade de influenciar para o bem, é muito gratificante, entendeu? Muito bom. Verdade. E assim, vou entrar no assunto que eu conheço, então bora lá, né? Vou aproveitar os contatos, né? Uma das áreas que mais influenciam a galera de hoje, né? Os adolescentes, é muito essa questão da ansiedade, né? Sim. E a gente sabe que você, mais do que a gente aqui, é alguém que tem ajudado muito essa galera. O quanto foi desafiador para ti ajudar essa galera nessa área específica de ansiedade, de lidar com o futuro, de pegar pilha, essas coisas todas? Também é uma das coisas que Deus tem agido como instrumento na minha vida, né? Porque eu não sei se vocês sabem, mas alguns anos atrás eu desenvolvi síndrome do pânico, né? E foi um quadro muito sério de que até algumas fobias eu estava tendo, como agorafobia, né? Que era medo de sair sozinha, de ficar em casa sozinha. Então, era algo mesmo paralisante, né? Então, quando eu fui diagnosticada, eu tinha muitas crises de ansiedade, né? E essas crises não eram um friozinho na barriga, eu tô assim, nervosa, tô tremendo. Eram crises sérias, de ir para o hospital com taquicardia, de sentir desmaios. Então, assim, é outra coisa que eu vejo que pode ter sido uma influência daquilo que eu vivi quando eu era criança, mas eu também vejo como uma oportunidade de eu estar ajudando, né? Sim. Tanto é que a gente atende direto adolescentes que têm ansiedade, quadros de ansiedade severos, né? Aí eu volto àquela história lá se você tem um curativo e você nunca sofreu com isso, você não vai dar a devida importância. Então, quando um adolescente ele chega para mim e fala, Andressa, eu tô com crise de ansiedade, eu tô assim, assim, assado, peraí, vamos fazer dessa forma, né? Eu já passei por isso. Como eu falei, eu consegui. Se eu conseguir, você vai conseguir, né? E é algo que é gradativamente. André, se tu tá curado da ansiedade? Não completamente. Eu ainda tenho alguns quadros de ansiedade, né? Mas crise do pânico, fobias de não sair de casa, de não querer ficar em casa sozinha, graças a Deus isso já passou. Mas, por exemplo, o que eu falo para algumas pessoas. Quando uma pessoa ela tem ansiedade, às vezes as coisas elas se crescem, né? Crescem. Para uma pessoa ela pode ser desse tamanho, mas para quem tem ansiedade... Toma uma proporção maior, né? Obrigada, digníssimo. Toma uma proporção maior. Sim. Né? E aí muita gente fala assim, vai fazer tempestade em copo d'água? Não é, né? E assim, graças a Deus eu tô num tempo bom, né? Que o meu maravilhoso me ajuda muito, mas também minha pastora, ela me entende demais, pastora Vilma. Amo você. Pegou o coração pra pastora. Então, assim, minha pastora me ajuda muito, né? E lógico que não foi só a igreja, eu também entrei com tratamento medicamentoso, fiz psicoterapia com psicólogos, mas voltando para os adolescentes, é como eu digo, eu sei o que eles sentem, né? Sim. Então, quando eles chegam falando para mim, Andressa, eu tô com crise de ansiedade. Antigamente, Andressa, antigamente, eu falava, cria vergonha nessa cara, vai buscar uma pia de louça pra lá, vai que rapidinho vai passar, né? Mas como eu passei, eu sei que não é só isso. Que não resolve dessa forma. Que não resolve dessa forma. Da mesma forma de falar, vai ficar tudo bem.
não pensa nisso. Gente, quem tem ansiedade não tem esse negócio de não pensar. É a mesma coisa de eu falar, Samara, não pense em elefante, não. Tu pensou em elefante, Samara? Eu vou pensar no elefante. Eu vou pensar no elefante. Então, assim. Eu vejo como instrumento de Deus, né? Eu ter passado isso para eu... Porque é uma época que praticamente a maioria dos adolescentes sofrem com algum transtorno, ou seja, ansiedade, depressão, né? E eu vejo que Deus me usa nesse capacitou, né? Me capacitou, obrigada, advogada. Me capacitou para isso. Ainda mais nesse tempo, assim, de 2020 para cá, que desencadeou pandemia, né? Quantas crianças e adolescentes ficaram praticamente encarceradas, né? Só dentro de casa. E isso, querendo ou não, acabou maximizando praticamente quantas crianças, quantos adolescentes estão hoje tentando voltar à sociedade, mas está passando por crises, né? E aí nós temos aí a pastora, que tem muita autoridade para falar do assunto. E aí fica até a dica, né? Se uma pessoa chegar para falar, né? E é uma coisa interessante porque às vezes, quando os adolescentes eles chegam falando, eles se sentem reprimidos porque eles vão falar com os pais e eles falam assim, que os pais, o que é que os pais respondem? Você tem tudo. Você não precisa estar assim. Isso não é seu. Não, acho que isso é frescura. Então, são muitos adolescentes que chegam falando assim, né? E quando a gente vive, eu já chego para os pais, vou lá, olha, tem um lado espiritual, porque a gente sabe que tem um lado espiritual, mas tem o lado fisiológico. Aí, eu puxo o meu lado enfermeira e vou explicando ali, ó, funciona assim. É importante, quando o quadro está bem mais avançado, é importante que ele procure uma ajuda também, médica, psicológica, né? Ah, mas é porque eu não quero que meu filho tome remédio. Vamos consultar primeiro, vamos ver o que está acontecendo de fato, né? E aí a gente vai tirando alguns preconceitos, porque antigamente quem quebrando paradigmas, né? Quem procurava psiquiatra era doido. É verdade. Né? Isso ainda tem muito disso hoje em dia, inclusive, eu não sei se você lembra, amor, porque assim, a crise mais forte foi no início do meu casamento, né? Inclusive foi o Alisson e minha cunhada que me ajudaram a enxergar que de fato era um quadro de ansiedade. Depois de ter passado por vários médicos, né? Vários exames, várias coisas. Eu lembro que eu estava saindo do consultório do psiquiatra com a receita e eu tava chorando horrores. Eu não quero tomar esse remédio, eu não quero. Meu Deus, eu não vou tomar esse remédio, eu não sou doida. E eu, enfermeira. Eu não sou doida, mas não vou tomar isso. Então, assim, enfermeira, eu ainda tinha esses preconceitos. Imagine quem não tem, de fato, o conhecimento. E eu acho que a gente tem que começar a trabalhar isso também com os pais, com os adolescentes, né? Com quem convive ali com essa pessoa que sofre de algum transtorno. E assim, o mais importante, né, também é ver logo no início, né? Que a gente sabe como qualquer outra doença, por exemplo. A gente ainda não tem filho, né? Mas a Samara já tem 2, né? Então, Samara percebeu que tá um pouquinho febril, eu imagino que ela já vai lá, se preocupa, já verifica a temperatura, já tenta verificar se tem algum outro sintoma. Eu acho que isso é legal também, né? Nessa hora. Percebeu que tá se isolando um pouquinho mais. Começa a ver os sinais. Percebeu que a pessoa tá olhando pro nada e pensando em tudo, muitas vezes. Então, acho que ali já bate um alerta, né? Pra quem é pai, pra quem é mãe. É que nem, às vezes, aparece uma notícia de alguém que se suicidou, né? E muitas vezes as pessoas que estão ali perto, né, falam, mas não parecia, era uma pessoa assim, não tinha motivo, não tinha isso. As pessoas que sofrem a esse ponto de pensar e tentar cometer o suicídio, elas vão dar sinais, né? Bem perceptível às vezes, mas eu acho que até o nosso papel como cristão, de fato, é ter o olhar atento, né? É chegar e falar, como é que você tá? Não, tô bem. Não, mas como você está mesmo, né? E aí vai se importando mais com as pessoas.
Aí o lema da Aliança Team do ano passado, todos se importam com todos. Né? A gente precisa se importar, de fato. Muito bom. Muito bom mesmo. Muito bom. Show de bola. E assim, a gente mudar um pouquinho desse assunto aí. Vamos lá para a área profissional. Você citou aí que você é enfermeira. Hoje você atua como na enfermagem? Como que você entrou nesse ramo? A gente sabe que também já, pegando um pouquinho do que a gente estava falando, muitos adolescentes têm muita dúvida nessa parte de carreira, né? Sim. Então, como que você escolheu aí essa carreira? Como é que foi esses desafios na carreira? Então, o meu ensino médio, ele não foi um ensino médio tão bacana, né? Não foi um ensino médio... Foi um ensino médio bom, mas poderia ter sido melhor, né? E aí, a minha mentalidade, como eu estava em cidade pequena, né? Minha mãe nunca teve condição, assim, de me bancar numa faculdade, né? E a minha mentalidade, quando eu saí do ensino médio, foi a seguinte: vou passar um ano descansando, não quero saber de escola, vou trabalhar, ganhar meu dinheiro, e partiu. E de fato eu fui, passei um ano descansando, só que descansando entre aspas, que eu tava trabalhando, né? E aí, quando deu um ano certinho, me bateu aquele pensamento: meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? Né? Porque eu cresci aqui em Imperatriz e eu passei o final da minha adolescência em Carolina. E aí eu falei assim: meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? E eu já orava, já falava com Deus, né? Já tinha um tempo que caminhava com Deus. E eu lembro que eu parei na minha cama e comecei a chorar. E eu chorava: meu Deus, me mostra. Eu sei que o Senhor não me chamou para trabalhar só para os outros. Sei que o Senhor não me chamou para isso. E eu chorava. E eu não sei se vocês já passaram por isso. Eu orei e chorei tanto que eu dormi e acordei no outro dia. Nem lembrei do amém, nem... Isso aí todo mundo. Galera, Deus, eu te abençoo. Mas o fato é que eu tava orando e chorando muito. E eu adormeci. E justamente falando para Deus: Senhor, o que eu vou fazer da minha vida? Eu vou crescer, vou passar o resto da minha vida aqui? Eu perguntava e questionava para Deus. Até que minha tia, maravilhosa, minha segunda mãe, tia Lucileia, ela me ligou e eu acordei com minha mãe me falando: Andressa, tua tia tá te ligando. E aí, quando eu atendi, a minha tia falou assim: Andressa, o que você vai fazer da sua vida? Você não vai passar o resto da vida aí trabalhando para os outros. Aí eu gelei, porque foi a oração que eu fiz à noite. Eu dormi chorando por causa disso. Não, tio, eu não sei o que eu vou fazer, não. E eu não tinha noção do que era Enem. Eu não tinha noção do que era ProUni. Eu não tinha noção do que era um vestibular, uma faculdade. Eu não tinha. Porque minha mãe, infelizmente, ela não teve ensino médio. Mãe, desculpa, mas a senhora era da roça, né? Jesus! Era da roça. Então, assim, ensino para ela não tinha como me ensinar de fato. Ela não me mostrava, né? Inclusive, eu sou a primeira pessoa que se formou da minha família, né? E aí, a minha tia pegou e falou: Andressa, o que tu vai fazer da tua vida? Vem pra cá. Faz vestibular. E minha tia também não tinha esse negócio de vestibular, não. Deus usou ela lá. Faz vestibular e mora comigo. Gente, sem brincadeira nenhuma. Ela me ligou no início de dezembro. No início de janeiro eu tava me mudando. Voltando pra Imperatriz. Porque eu fiz vestibular, passei e vim assim de gaiato, sabe? Não sabia, meu Deus, o que eu tô fazendo? Tô sendo direcionada. Não sei como, mas Deus tá direcionando. E aí eu fiz a faculdade, né? Fiz financiamento da faculdade, foi particular, não fui porque eu não sabia o que era Enem, né? Então nem tinha na verdade, eu sabia o que era Enem, mas eu não sabia o valor que tinha o Enem, Sim. né? Então eu não tinha essa noção. E aí eu fiz particular, financiado, e foi assim. Aí eu fui fazendo o curso de enfermagem, fui me apaixonando, né? No início as pessoas até falavam: não, faz só no início, depois tu muda pra medicina. Aí eu: vou fazer só isso, depois eu vou mudar pra medicina. Mentira, gente, do meio pro fim eu não quero medicina, não. Deus me chamou, foi pra cá,
Deus me chamou para cá, né? E foi dessa forma que eu escolhi o curso, muito aleatório, né? Eu não tinha perspectiva nenhuma, orei e Deus no outro dia mandou a resposta. Olha, foi rápido, Todo né? dia pode ser assim, né? Vai que é a gente que não tá ouvindo. Verdade. Orei no outro dia. Muito bom. E os desafios da área? É uma área muito desafiadora? É bem concorrente. É bem desafiadora. Assim, eu amo enfermagem. Eu amo tanto que eu dou aula para o curso de enfermagem, né? Eu gosto muito de influenciar as pessoas nesse aspecto de entender o que é enfermagem e amar ela da mesma forma. Não é enfermagem por amor, viu, gente? A gente recebe também. Mas é dar o valor para a enfermagem. Sim. Não tirar aquele conceito de que toda enfermeira é um médico frustrado, que não passou no curso de medicina. É tirar esse conceito. Se você está em enfermagem, não é só porque você não passou no curso de medicina, né? E assim, os desafios para a carreira é a valorização, né? Que hoje está em alta. A valorização em questão de salário mesmo, infelizmente. Lógico que tem suas áreas, né? E também a concorrência, né? Na verdade, toda a área é bem concorrida, né? Você que tem que se qualificar ali para você se destacar. Só que a enfermagem não tem só desafios, né? Também tem coisas boas. Da mesma forma, as qualidades do curso de enfermagem é que você tem um leque, você pode trabalhar desde auditoria, estética, mexer com curativo, atendimento a domicílio, hospital, dar aula, enfim, é um leque enorme, né? E também tem essa qualidade do curso de enfermagem, que você pode atuar em várias áreas. Muito bom. Bom. E agora sim, né? Já falamos do profissional, já falamos do ministerial. Circulamos lá muitas vem, coisas, né? Eu acho que vai soltar a música romântica. Calma aí, gente. Eu ia beber água. E aí, vamos falar aí um pouco. Você é casada. Amor, acho que eu sei do que ela quer falar. Não, você que Amor, vai puxa nos outra pergunta contar. aí, pelo amor de Deus. Não, o público quer saber. Conta aí como é que foi que vocês se conheceram. A gente já, né, já sabe aí, porque pelos cultos das alianças jovens e tinha a Os gente cultos sempre, de né, Dia dos Namorados. dos relacionamentos, a gente sempre tá lá falando um pouquinho. Mas aqui pro podcast, você falar um pouco como que você conheceu, como que você orou para dizer assim, ó, tem que ser assim, Deus. Então. Para ele ser o gato dos gatos, mais gatos Mais nada. do mundo dos gatos aí que ela faz toda a propaganda. Então, o Alisson eu conheci no evangelismo. Olha aí, é crente. Crente. Fogo, aleluias. No evangelismo, no tempo não era nem correndo na contramão, era... Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Primeira edição da conferência de jovens. Foi Meu né? Alvo é Cristo? Meu alvo é Cristo. E ele estava junto com um colega nosso, Elpidio, A famosa Elpidio. na direção de um dos grupos de evangelismo da conferência. E eu estava participando da conferência, né? Crente. Foi assim que eu vim pra cá, em 2011. Datas é comigo, amor. Datas é com você, Datas não me é comigo. pergunte. Mulher sempre se sai melhor E, nas datas. E aí, conheci ele nesse evangelismo. Só que, gente, não foi uma coisa assim, olha, ali vai ser meu marido. Pelo contrário, eu olhei assim, olha aquele meninozinho. Sempre. E aí, eu lembro que o amigo do Alisson que me reconheceu, porque eu tinha estudado, foi na 5ª série. E aí ele chamou, olha, essa aqui é minha amiga. E foi assim que apresentaram a gente. E depois daí a gente começou a conversar, mas não era puxando assunto um com o outro. Era tipo, quando se vê na rua, oi, tudo bem? Mas nada intencional. Intenções. Não tinha intenção nenhuma. Não tinha intenção nenhuma entre eu e o Alisson, né?
E eu zoava o Alisson, né? Eu, É verdade. às vezes, ligava pros amigos, né? Não era stalker, viu, gente? Não era stalker. Será? Às vezes é porque eu precisava Eita. de xerox. E aí, eu zoava o Alisson e brincava com ele. E eu lembro que eu parei e falei, Deus, eu já tinha saído de um relacionamento não tão interessante, né? E eu falei, Deus, eu vou caprichar em mim agora, vou investir em mim, não quero relacionamento agora. E aí chegou o Alisson. Bonito, charmoso. Bonito, charmoso. Eita. E aí o Alisson sempre foi muito direto, né? Tô te elogiando demais, viu? É verdade. Começa Vamos começar a falar de mim, defeitos, por né? favor. Sempre foi muito direto e ele chegou pra mim e falou assim, olha, te achei interessante, eu quero orar com você. Eu, Pá. não. Não, também não foi tão direto assim. Foi sim. Foi muito assim, pá. Deixa eu te lembrar aqui. E ele chegou... Conte-nos mais. Lógico que não Continue. foi pessoalmente. Samara Ele tá tinha gostando. me mandado uma mensagem, né? E aí ele chegou, eu quero orar com você e tal. E aí eu lembro que eu falei, não quero. Agora é um tempo meu e de Deus. Não, agora não. E aí ele só falou assim pra mim. E isso ele já mandava umas mensagens pra mim antes, né? Ele todo dia me mandava, oi, bom dia. Na época nem tinha WhatsApp dia. ainda. Gente, era SMS. Era SMS. Sim. E eu lá, naquele tecladinho. Tem muita gente perguntando aí ainda. Tem Tem muita gente olhando ainda. SMS, o que é isso? O que é isso? O que é Eu não isso? sei. Né? Falar MSN Moço, já gente, era. Não, eu falei MSN. sim do MSN. será? MSN pra galera nova é Messi, Orkut. Neymar e Soares. É verdade. E aí ele me mandava os SMS, os torpedos. É. Torpida, é verdade. E eu lembro que ele falava, linda, me chamava de linda. Olha aí, sempre. Direto, Meu olha. ego. Não podia mentir, filha, gente. Meu ego inflou esses tempos. Mas aí quando ele foi direto e falou, olha, eu quero orar com você. Eu falei, não, né? E aí ele falou assim, beleza. Mas eu tô indo pra IFOL, vou passar 1 mês sem celular. Então não estranhe se eu não lhe mandar mensagens. Pronto. Aí eu, beleza, tchau. Tchau e bênção. Nesse meio termo, ele voltou da IFOL, né? Quem não fez a IFOL e tem mais de 2 anos de crente, já fez todas as escolas, já pode fazer. Ela é uma marqueteira É. de mão cheia, vocês estão Pastor percebendo, né? Marcos Paulo, Pixis. Então, assim, ele chegou e eu, como ele me mandava mensagem direto, passou 1 mês aí fora e chegou daí fora, eu senti falta da mensagem dele. Olha. Eu falei assim, meu Deus, é que a menina não mandou mensagem pra mim. Cadê o linda? Bom dia. não teve. E aí, beleza. E eu sentindo falta. Aí, 1 mês depois da IFOL, 2 meses depois da IFOL, e ele mandava mensagem, eu fiquei com raiva. Esse menino é um atirador. Calúnia! Ele é um atirador. E eu comentava com minhas amigas. Ele é um atirador, ó. Ele só não me mandou mensagem porque eu disse não. Porque como ele viu que não deu certo, ele tá agora, partiu pra outra. E eu fiquei indignada porque ele não puxou assunto comigo. Mas quem faz a IFOL sabe que depois que você chega da IFOL, você ainda tá se encontrando. Né? E, de fato, o Alisson passou por esse processo. E eu não entendia, né? E aí, de repente, ele voltou. Aí eu tirava xerox, né? E ele sempre puxava assunto assim, mas não mandava mais mensagem. E aí, um belo dia, a pastora Keane me chamou para trabalhar no encontro de criança. E ele não ia para esse encontro. Eu acho que eu tava na reta final de faculdade. Ele não ia para esse encontro. E eu, não, beleza, não tô indo por causa dele, né? E aí eu falei, você vai? Ele, não vou. E foi por isso. Só que quando eu tava no encontro, eu vejo o bonitinho carregando um monte de mala chegando. Poxa, o que esse menino tá fazendo aqui? E detalhe, Estratégia. ficamos na mesma equipe, né? Quem já trabalhou em encontro, a gente não pode falar muito aqui, que senão... Ficamos na mesma equipe, lavando louça, né? Estratégia. Depois de um tempo eu descobri que o bonitinho que dividiu as equipes. Meramente coincidência, gente. E o que que eu Nada disse? calculado. Estratégia do Estratégia grego. do grego.
Eu queria deixar registrado que tem algumas pessoas aqui nessa sala sorrindo nessa hora. E aí, ele que dividiu as equipes. E chegava perto e puxava assunto. E não sei o quê. E lá no encontro, ele puxando assunto comigo e eu falando mal dele pelas costas, né? Olha só, tá vendo, Não, Samara? e Tá detalhe, vendo, Samara? como eu chamava ele de atirador, eu, na hora que via ele, que ele chegava perto de mim, eu olhava pras minhas amigas e falava assim, pô! Tá vendo? Eita. E eu não conhecia. Pô. Gente, eu pequei, eu difamei o Alisson nesse tempo. Eu vou Senhor. confessar logo aqui, eu difamei ele. E ele foi se aproximando. E eu se pegando rea- fama de atirador e só preocupado com a monografia. Só Jesus! Eu chamava, mas tinha uma amiga minha que era amiga dele também, na época, a Ellen. Ela falava assim, não, Andressa, não é. Ele é uma pessoa de Deus. Protegia esse menino. Graças de a Deus, um Deus manda os jeito. amigos, né? Glória a Deus por Protegia isso. esse menino. E aí eu, não, ele é sim, ele é. Mas resumindo, a gente trabalhou, ele se aproximou de mim e começamos a conversar, né? Eu estava sentindo falta das mensagens dele na época. E de repente, quando eu vi, lembra aquela coisa de ser gradual, de não ter, ó, aqui a gente ora, aqui a gente namora, aqui. Não, foi gradual. De repente eu já estava orando por ele, já estava orando para Deus abençoar. Primeiro orei para Deus fazer a vontade dele, né? E assim, uma das coisas que mais me admirou no Alisson, eu vou agora me declarar. Ixi. Que mais me chamou a atenção, né, no Alisson. Por favor, tem fundo musical? Tem não. Não tem não, a gente só mentaliza. Ih, falaram ali que vamos botar. Vamos botar. Não, do Titanic não, gente. Pelo amor de Deus, o Titanic afundou. O final não é legal. O Bota Titanic outra coisa. afundou, o cara morreu. Não, tá repreendido. Então, e aí, onde é que eu tava mesmo? Você ia se declarar. Ah, tá. E aí, uma das coisas que eu admirei, assim, muito no Alisson é porque ele era muito direto, né? E por mais que eu botasse medo, ó, tu não fala com minha mãe, que minha mãe é assim, assim, ele ia e falava com minha mãe, né? Ele conversava, ele sempre deixou muito claras as intenções dele, né? E sempre fez tudo muito certinho, né? Ele não ultrapassou etapas. Tanto é que quando eu trabalhei no encontro de moças, né? A gente já estava orando um pelo outro. E não foi algo que eu sentei para ele e falei assim, ó, a gente vai orar agora. Não, a gente começou a orar, né? E de repente, quando a gente conversou um com o outro, ó, tô orando por ti. Não, eu também tô orando por ti, né? E aí ele me mandou uma carta no encontro. E ele falou assim, olha, liguei para sua mãe, passei 45 minutos conversando com ela. Meu coração quase cai nesse dia. Por quê? Porque eu não esperava que ele ia ligar para minha mãe, né? E o que ele fez? Foi lá conhecer minha mãe, já que eu nunca tinha apresentado. Já que eu nunca tinha apresentado ela. Ele foi se apresentar. Eu, meu Deus do céu, esse menino é normal, não. E aí, eu não lembro quanto tempo de oração, 6 meses. Eu também orando, não vou 5 lembrar. meses orando, mas a gente se conhecia, já tinha uns 4 anos. Aí o Alisson fez o pedido. O pedido que não foi tão interessante. Eita, rapaz, aí tem história, viu? Mas foi esse início. Não foi algo que agora eu vou fazer isso, agora é isso, agora é isso. Deus foi direcionando. Ih, tô vendo um negócio de novo. Direcionando. É minha esposa, gente. Por isso que ela topa tanto, é minha esposa. Deus foi direcionando, né? E foi conduzindo. Eu lembro até que no dia que ele me pediu em namoro, ele ligou pra minha mãe. Ele disse que não lembra, mas foi uma das cenas que me deixou muito marcada, porque nesse tempo minha mãe já conhece Deus, já foi batizada no Espírito Santo, já é do reteté. E aí eu lembro que ele ligou, depois que eu aceitei, ele ligou e falou assim, Dona Fátima, eu tô ligando aqui só pra senhora orar pela gente, pra abençoar nosso início de relacionamento. Aí eu olhei assim pra ele, meu Deus, esse menino é crente. Aí começou a orar, junto com minha mãe. De repente, minha mãe tava falando em línguas no celular, ele falando em línguas e eu aqui me arrepiando. Eu, meu Deus, o que é isso, Jesus? Então, assim...
graças a Deus, Deus foi direcionando. Não teve aquela pressa, eu quero casar, né? Eu acho que para quem é jovem, adolescente... Deixa aí já o conselho, as já dicas. fica o conselho. Eu acho que quanto mais você busca e procura e fica naquele anseio, acho que fica mais difícil você entender aquilo que é de vontade de Deus para sua vida, Sim. né? O Alisson apareceu na minha vida quando eu, de fato, não pretendia me relacionar com ninguém. Quando, de fato, eu entendi que eu precisava de um momento com Deus para eu crescer em Deus, né? E foram vários nãos antes do Alisson, né? Mas o rapaz insistiu, né? E, de fato, Pô, foi de Agora pronto. Já sei o que é que eu vou ouvir toda vez que eu olhar pra Samara. de fato foi de Deus, porque eu via e apesar dele não ter as características que eu falava, né? Não era nem que eu sonhava, porque eu não sonhava tanto com essas Gente, coisas. você acredita que ele orava pra que o futuro Não era esposo gordo. dela fosse gordinho Não e era alto? gordo. Olha só, aí veio eu, magão. Pronto, resolvido. Pra que é melhor? Não era gordo, era só mais fortinho. Mas, apesar dele não ter as características... Ah, meu amor, apesar de você não ter as características, você me surpreende. Agora a gente pode perceber que a timidez foi toda embora, né? Aquela criança tímida não inexiste. Ele me surpreendeu com o caráter dele e a pessoa que ele era em Deus, né? Como ele fez tudo certinho, se apresentando, botando Deus em primeiro... Vai chorar, amor? Não. Botando, lenços, por favor. botando Deus em primeiro lugar e sempre trazendo a presença de Deus para minha vida, isso é uma das coisas que mais me fez me apaixonar por ele, né? Tanto é que na minha adolescência, como eu via minha mãe sendo frustrada e algumas mulheres da minha família sendo frustradas nessa área, às vezes a gente fica até Sim. com incredulidade de fato nessa área, acha que não existe essas pessoas. Mas eu digo uma coisa, existe essas pessoas. E não é só o meu marido, existem outras Sim. pessoas dessa forma. Né? Tanto homens quanto mulheres, Tanto né? É importante a homens gente como falar isso. mulheres de É verdade. Deus. Hoje em dia a gente tem muitas pessoas, principalmente jovens, e isso me surpreende, né? Acho que Samara, Andressa vão concordar muito. Tem muito jovem que com 20 anos de idade fala assim, eu desisto, eu não quero mais ter relacionamento. 20 Por causa de anos. duas coisas. Primeiro, começou cedo demais, Sim. que não tinha necessidade. E segundo, se desilude muito fácil. Nem todo mundo é igual, né? Às vezes a gente... Ainda tem aqueles que falam assim, mas a palavra de Deus fala, quem procura acha. Acha até coisa ruim, não é verdade? É verdade. É por isso que é importante, talvez, essa questão de esperar, saber esperar, né? E não ter desespero, né? Às vezes, quando Sim. você tá desesperado... Eu vou falar uma frase que minha avó falava. Minha avó falava, o apressado come cru. É verdade. Come cru. Então, às vezes, a gente vê muitos jovens desesperados. Ai, meu Deus, meu varão. Ai, meu Deus. Ai, será se é aquela pessoa? Será se é? Né? Às vezes não consegue nem ter um ciclo de amizade saudável, porque às vezes tá num ciclo de amizade, já fica observando possíveis pretendentes, né? Eu acho que quando você se desapega disso, né? Deus, ele vai mostrando. Lógico que Deus não vai mandar um querubim falar, rodopiar e tal, botar um telão de LED, você tem que fazer a sua parte. Ser né? intencional ali quando Ser precisa. intencional quando precisa. Mas aí a gente traz a palavra de Deus. Tudo tem um tempo. Sim. Não adianta eu apressar. Às vezes a gente vê jovens de 22 anos. Ai, tô encalhada. Gente, você tem 22 anos, gente. Você não tá encalhado, né? A princesa lá casou com 37. Meghan Markle, A né? Meghan casou com 37. Você, 22, não tá nem fazendo faculdade, já tá falando que tá Pois encalhada. né? Então, crer que tudo tem o seu tempo e entender como viver o tempo de Deus, né? Porque às vezes a gente sabe que tudo tem seu tempo, mas não sabe viver, de fato, o tempo certo das coisas. É verdade. Ontem até me lembrei de algumas coisas. Ontem eu estava ministrando uma aula, estava falando sobre as virtudes do Espírito, né? E uma era do ser longânimo, do ser paciente. E eu estava falando, pessoal, gente, tem que ser paciente, é saber esperar. Quem não sabe esperar,
não sabe receber aquilo que Deus tem para você. Né? E a questão do ser apressado, você precisa ser bem resolvido, aproveitar bem, ser saudável nas amizades. Isso é importante. Verdade. Para a gente já começar a caminhar para o fim, eu queria fazer uma pergunta aqui. Hoje eu estou super bem acompanhado, né? Tanto da minha amiga quanto da minha esposa. E são pessoas aí que, se você olhar o Instagram das duas, você vai perceber que são pessoas bem fitness, né? E aí, como é que foi? Aí eu vou fazer a pergunta para as duas agora. Começa por você, depois você. Como é que foi essa inserção no mundo mais fitness aí, no sentido de exercício? Foi legal? Foi difícil? E como é que vocês estão aí? Vai que tem alguém que tá assistindo a gente que tá... eu preciso fazer exercício, mas falta coragem e tal. Maria, nunca vai ter. Conta pra gente. Eu vou falar logo, vou rasgar o verbo aqui. Diz a eu realidade. era daquela pessoa que pegava uma barra de chocolate e falava, não precisa isso tudo. Não precisa isso tudo. Aí lá estou eu, com a barra... queimando a língua. Mas por quê? Com a manilha. Né? Com a manilha, não é manilha, gente. É anilha, aprendi, né? Mas por quê? Uma coisa que eu vi hoje é que... Por que é fácil as pessoas ter uma vida sedentária, né? Do que ter uma vida de saudável? Porque muitas vezes as pessoas, elas procuram aquilo que é instantâneo, né? Sim. O prazer da comida, ela vem na hora. O prazer de você estar fazendo exercício, ele vem muito depois, né? O prazer da comida realmente é muito bom. É na hora, entendeu? Ó o mago falando. Nem então, dizer. É muito mais fácil você escolher aquilo que é momentâneo na hora, né? Instantâneo, do que algo que é a longo prazo. Sim. No meu caso, eu fui pela dor. Eu tava pré-diabética, não estou mais, graças a Deus, né? Mas eu percebi que é algo que a gente precisa. E não é só estética para ficar bonitinha, magra, não. É saúde, é cuidar do templo, né? Do Espírito Santo. E assim, eu ainda estou no início, engatinhando, lógico que meus referenciais pastora Samara e pastora Vilma. Vamos lá agora. Graças a Deus. E aí, Samara, como é que foi essa entrada no mundo mais fitness, mais exercício aí? Tava lanchando com a nossa pastora querida, maravilhosa. E aí o golpe veio. E aí eu disse assim, pastora Livi fazendo os exercícios, achei interessante, bora amanhã. Foi assim, ela também chegou pra mim. Aí ela disse, tem um tênis? Se não tiver, eu arrumo. Tenho, vem mesmo. Deixa comigo, confia. Fui no outro dia, né? Aí tá lá mais de anos. A gente assim, né? Não vou dizer, você vai no seu limite. Tudo é essa história, vai no seu limite. E você percebe que o seu limite, você não tem nada de limite. Que você não tem nenhum condicionamento, mas é como a pastora Andressa bem colocou, o prazer e a satisfação é realmente a longo prazo. Porque a gente quer logo ver um resultado. Sim. E você não vê. Mas depois você vai percebendo. Eu até mandei mensagem um dia para a pastora que eu estava saindo da garagem, eu parei o carro, tirei uma foto, olhei assim pro meu rosto, para mim, eu falei assim, tô igual a pastora, me achando, vou já mandar uma mensagem para ela. E aí eu mandei a foto, né? Mandei a mensagem, e aí mandei lá agradecendo por um monte de coisa. Porque não era só isso, eram outras coisas agradecendo a ela. E uma das coisas eu falei, obrigada, pastora, por me apresentar a garagem. Todos os dias eu saio de lá feliz com aquelas substâncias que o pessoal da área da saúde vai dizer, né? Endorfina, serotonina, essas coisas, tudo ativadas. E me sentindo bem, disposta, satisfeita. Mas é claro, levantar 5h20, 5h30, não é fácil. E se você cair no golpe do só mais 5 minutos, esquece. Já era, né? Você despertou, levantou, opa, e assim, deixa eu ir. A gente posta muito, né? Sim. E aí as pessoas, elas chegam no privado, eu queria meu sonho, queria ter a coragem. Aí minha resposta é padrão, mulher, eu também não tenho coragem não, só vai. Só vai, porque se tu pensar direitinho... né? E a pastora também foi uma das que me incentivou. Eu lembro que eu falei pra pastora assim, pastora, é o seguinte,
Eu tenho até vontade de ir. Mas o meu medo é passar vergonha lá, porque eu vejo a senhora e a Samara. Oh, Deus. Eu vejo a senhora e a Samara e eu morro de medo de passar vergonha, porque eu não subo nem a escada do Tocantins. A Vale subir aquelas escadas. E aí ela falou, meu filho, não tem vergonha não, vai amanhã. É Bora, verdade. vai amanhã. Legal. Aí eu fui até hoje. Até hoje, lógico que não tem um ano, mas... Mas é gradual. O importante é não Gradual. desistir. Não, e é importante... E a evolução que a gente percebe. A evolução. E é bom ter pessoas que... Lógico que nem todo mundo vai ter uma pessoa para incentivar, mas já fica até uma honra aqui para a pastora Vilma, Sim, né? com certeza. Quando a gente falta, ela manda mensagem, né? Às vezes eu... É uma personal É uma trainer. personal, maravilhosa. Quando ela falta, ela manda, "Ô, cadê você?" Aí, às vezes, eu posto foto pra bater o ponto. Ó, pastora, tô aqui. Não, se não postar... Não- Mas não até tem pessoas que resolve. cobram, falam assim, ei, fulano não foi, né? Eu disse, olha, as pessoas, elas percebem, elas Percebem, acompanham. E é acompanham. bom você influenciar para algo que é bom. Esses dias eu fui alguns dias, né? Faltei alguns dias, né? Devido à correria. Só que os dias que eu fui, eu não postei, né? Aí uma pessoa virou pra mim e falou assim, tu não tá indo mais, né? Na garagem. Eu, mulher, eu só não tô postando. Vamos postar, gente. Se não Vamos postar. postar. E hoje uma pessoa mandou pra mim assim, eu tô achando que vocês não faz nada, fica só gravando vídeo. Peraí! Filha, quando termina tudo, é que a gente vai pra outra parte. Mas a gente faz tudo direitinho. Inclusive, gente, por favor, me siga nas minhas redes sociais, viu? Deixe seu Por favor, na hora de like. editar, bota aqui meu Instagram também. Procura lá. Julier, por favor. Pronto. J-H-U-L-I-E-R. Andressa com Pronto. 2 S. Pronto. Qual é o Show seu, de pastor? bola. Faça o O meu eu não Fábio. lembro. Mas eu acho que é Alisson com L-Y. A Oliveira, com 3A no Com final. três. Entra no Instagram da pastora Andressa, procura Vai a ter lá. foto deles Várias, dois, tem a várias, marcação. Procura lá, Samara Marinho 1. Muita também coisa tem bacana. marcado. Legal. Mas é legal ver vocês falando da importância de amizades, né? Não só, por exemplo, são amizades da igreja que geralmente nos aproximam de Deus, Sim. mas que conseguem influenciar outras áreas da vida, né? E aí tem muita gente que acaba não se envolvendo com quem é da igreja porque acha que só vai, vamos dizer assim, só vai ser espiritual. Só Ah, não, pra é só igreja. vai chamar pra oração, só vai chamar pra evento. Não, chama pra churrasco, chama pra fazer exercício, chama pra trabalhar, pra carregar um Chama. carro de pedra. Chama pra tudo. O importante é ter amizades, né? Lembra Isso é muito envolvimento. legal. E está na multidão certa, né? É Porque verdade. tem gente que chama pra coisa ruim também. Eita. Então, esteja na E não é pouca multidão gente certa. não que chama pra coisa ruim. Verdade. Mas amém, muito bom papo, mas a gente bom. já está caminhando aqui para finalizar. E como de costume, o nosso convidado sempre a gente pede para compartilhar uma palavra, aquilo que Deus tem falado mais em seu coração nesses últimos dias. Então, compartilha para a gente aí o que Deus tem falado tanto ao seu coração nos últimos dias e no final faça uma oração para a gente encerrar aqui o nosso Tribus Cash. Isso Amém. mesmo. Assim, Deus tem falado muitas coisas ao meu coração, né? Mas eu acho que o que tem pegado mesmo é em questão da obediência, né? Obedecer a Deus em todos os aspectos, né? E é incrível que quando Deus vai falando, parece que os devocionais vai puxando só para esse lado, Sim. né? Então, assim, obedecer a Deus independente, né, das circunstâncias. Eu quero até citar um dos meus devocionais, que é a história de um profeta que Deus falou para ele, olha, você vai dar tal recado, mas você vai chegar nessa cidade, entrar, sair e não vai comer nada e nem vai voltar pelo caminho que você foi, né? E ele fez de fato isso. Só que foi um enviado que, de fato, ele era um profeta de Deus, mas ele agiu com má fé com ele, né? Ele chegou, foi atrás dele e falou que Deus tinha falado para ele voltar para a cidade e comer na casa dele, só que era mentira, né? E por conta disso, ele não obedeceu aquilo que Deus tinha falado para ele, né? Ele voltou pelo caminho, comeu e bebeu, sendo que Deus tinha falado uma palavra para ele explícita, clara, para ele não
comer e não voltar pelo mesmo caminho. E por conta disso, ele foi atacado por um leão, ou foi um urso, eu não lembro, e foi morto. E quando eu terminei esse devocional, eu fiquei indignada. Eu falei, mas Deus, como assim? Meu Deus do céu, Deus. Meu Deus do céu. Como é que pode? Foi injusto. E eu falei, às vezes a gente é claro com Deus, né? A gente comenta com Deus. Sim. Foi injusto isso, Deus, não foi culpa dele, né? E aí Deus falou bem claro ao meu coração. Ele já tinha uma palavra, né? Deus já tinha dado um direcionamento. Sim. E uma das coisas que Deus deixou bem claro nesse devocional é que o erro do outro não pode ser não pode justificar o meu erro, né? Então, se Deus falou algo, independente, né, de quem vem falar ou não, né, independente das circunstâncias, é obedecer. Às vezes é muito difícil, porque eu imaginava que aquele profeta, ele estava com fome, naquele tempo não tinha carro, né, então eles andavam, e a Bíblia deixa bem claro que ele estava a pé, Sim. né, mas se fosse no sol do meio-dia, que não podia nem beber, uma coisa é não comer, outra coisa é beber, né, e eu sei que a proposta para ele, e ele tava convicto daquilo que Deus tinha falado para ele. Mas aí chegou outra pessoa, né? E fez ele mudar de ideia. E uma das coisas que eu achei interessante também é que em nenhum momento ele perguntou para Deus. Em nenhum momento ele falou assim, Senhor, essa palavra mesmo é do Senhor? Né? A Bíblia não relata isso. Né? Então, é uma das coisas que tem falado, obedeça. Se Deus falou, obedeça da forma que Deus falou. E a gente comenta muito com as crianças, obediência pela metade não é obediência. Né? Se Deus falou, vá, não coma, não beba e não volte pelo mesmo caminho. Não adianta você só não voltar ou só não comer e beber. Né? Então, uma das coisas que Deus tem falado bastante ao meu coração é obedecer. Né? Na verdade, são várias coisas. São várias coisas, mas obedecer, confiar naquilo que é palavra de Deus, porque às vezes a gente recebe palavras de Deus. A gente obedece, mas a gente não confia tanto naquilo que Deus está falando, né? Então, confiar, descansar e obedecer, eu acho que tem sido o meu lema esses dias. E eu tenho pedido muito, Senhor, me ajuda a entender. Me ajuda não entender o que Deus está fazendo, mas entender aquilo que é para eu fazer, né? Porque às vezes a gente fala, Deus, me ajuda a entender o que o Senhor está fazendo. Não, eu não quero entender o que o Senhor está fazendo. Eu quero entender o que é para eu fazer, para eu não fazer, para eu não fazer errado. O que é para eu fazer aqui? Então, obedecer, né? E o Senhor, Ele está falando no nosso coração. Ele sempre vai falar algo que é para você fazer, né? A gente que às vezes não está tão atenta à voz de Deus. Às vezes são coisas simples, né? Só dar um bom dia e um Jesus te ama. Não, mas isso aí é besteira. Obedeça. Obedeça. Não é pecado? Pois obedeça. Né? E eu acho que é isso, né? Já fica a dica aí para quem está nos assistindo, né? Ore, busque saber de Deus aquilo que você não tem feito, aquilo que Deus lhe mandou e você não tem feito, né? Não busque entender o que é que Deus quer, mas busque entender o que é para você fazer. Né? Amém? Amém. Posso orar ou você quer complementar alguma coisa? Não quero complementar mais nada. Nada. Pois vamos lá. Deus, eu quero te agradecer por esse momento. Deus, te agradecer, Senhor, porque em todo tempo o Senhor está falando aos nossos corações, o Senhor está nos direcionando para algo, Pai. Deus, nesse momento eu quero te apresentar cada pessoa que está aqui, cada pessoa que vai assistir esse vídeo, Deus. Que cada pessoa possa ser impactada, Deus, e modificada em algo, Deus, no nome de Jesus. Nos ajude a ser obedientes, nos ajude a confiar naquilo que o Senhor tem nos dito, Deus. Nos ajude a entender aquilo que o Senhor quer que nós façamos nesse tempo, Pai. Deus, que os nossos ouvidos, os nossos olhos estejam atentos à Tua voz, Pai.
No nome de Jesus. Deus, que a cada dia que passe, nós possamos entender aquilo que o Senhor quer de nós. Amém. Que o Senhor possa nos transformar de fato em instrumentos ambulantes pela terra, Deus. É verdade, Instrumentos, Senhor, que fazem aquilo que o Senhor quer. Instrumentos que derrame da tua presença, derrame, Senhor, da tua glória nessa terra, Pai. No nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, fica conosco, fica com cada um que está assistindo, Deus. Eu te peço, Senhor, quebranta os corações, Sim. que o Senhor possa gerar de fato uma mudança, Deus, Amém, no Deus. nome de Jesus. Amém, Nós cremos, Jesus. Senhor, que Obrigada. nenhuma palavra volta vazia. Verdade. E é nessa palavra que nós cremos, Jesus, que o Senhor fará Sim, aquilo Deus. que é de fato da tua vontade, Pai. Aleluia. No nome de Jesus. Fica conosco. Eu te agradeço, Senhor, Amém, por cada um que está por trás do Tribuscast, Deus. Amém. Que de fato o Senhor venha abençoar cada um, Em nome Deus. de Jesus. E proteger, Deus, nesse tempo, Jesus. No nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória Glória a a Deus Deus. por isso. Papo bom. Muito bom. bom. Queria agradecer sua presença aqui. Sei que sua agenda é muito lotada, né? Muitas aulas, muitos discipulados. Mas foi um papo muito bom, deu para aprender muita coisa, conhecer um pouco mais, quem ainda É não verdade. conhece. Então, queria lhe agradecer. Pastora Samara, falar alguma coisa? Muito obrigada. Obrigada mais uma vez aos nossos patrocinadores. Desfrutem do serviço dessas pessoas, porque são pessoas abençoadas que abençoam. Amém. Amém? Muito Então, obrigada, pastora Andressa. Sabe, De nada, né? nada que um lanche não resolve. Verdade. um exercício. Exercício. Mas enfim, é isso. Ficamos aqui mais um episódio do nosso Tribuscast. E semana que vem tem mais. Vamos descobrir quem é o nosso convidado da semana que vem. Então, até mais, galera. Até a próxima. Obrigadão, Samara. Muito bom dividir a bancada com você. Foi Obrigado, ótimo. amor. Daqui a pouco a gente vai pra casa. Então, Aí você me agrada. Tô brincando. pois é. Tamo junto. Valeu, galera da técnica. Tamo junto.